A lenda do Homem-Bode, que vivia embaixo de uma ponte e aterrorizava quem passava por lá. Fala nerds, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito legal, então não se esquece, deixe seu like, comenta o que você está achando do vídeo, se você está gostando, se você quiser pedir algum vídeo e, é claro, se inscreve no canal e ativa as notificações, só assim o canal cresce e eu produzo mais ainda conteúdo para vocês, beleza? Vamos lá, vamos pro vídeo. The Goatman lived in an equally ramshackle trailer on US 80 near Jeffersonville. O Homem-Bode é uma lendária criatura, meio homem, meio bode. Também era às vezes chamada de par de cabra, ou às vezes par de ovelha, e que viveu sobre um cavalete da ferrovia Norfolk em Saltram, sobre o córrego Fort Fox. Aí na imagem você consegue ver um pouco da região como ela era, e até mesmo imaginar como poderia ser, na área de Fishersville, perto de Louisville, no Kentucky. Essa era uma região muito pouco desbravada no começo dos anos de 1800 e 1900. Na maioria dos relatos desse monstro, as coisas às vezes se assemelham um pouco. Olha só, batizado em homenagem ao Papa Little Creek, abaixo do cavalete do trem do Pop Like, ele sempre aparece como um híbrido humano e bode ou cabra, com um corpo de homem grotesco e deformado, e tem pernas de cabras poderosas e cobertas de pele. O rosto de pele de alabastro faz com um nariz aquilino e olhos grandes, chifres curtos e pontiagudos projetam-se da testa alinhada do cabelo comprido e oleoso e que combinava com a cor de pele das pernas. Existem inúmeras lendas urbanas que retratam seres meio humanos e meio animais. Mas essa lenda por si só, ela tem uma grande força porque existem muitos relatos, até mesmo relatos governamentais, questões ali de boletins governamentais da época lá nos Estados Unidos. E olha só, existem inúmeras lendas urbanas sobre as origens da criatura e os métodos que ela emprega para atrair as suas vítimas. De acordo com alguns relatos, a criatura era capaz de usar a hipnose ou mesmo a mimética, ou seja, a imitação de voz para atrair invasores ao cavalete para encontrar a morte antes do trem que se aproxima. Outras histórias afirmam que o monstro salta do cavalete para o teto dos carros que passam por baixo dele. No entanto, outras lendas contam que ele ataca suas vítimas com um manchado de sangue. Também foi dito que a própria visão da criatura é tão perturbadora que aqueles que veem enquanto caminham sobre o cavalete pulam para a própria morte com medo do que pode acontecer se eles darem de cara com ela. Outras lendas explicam essa origem dessa criatura e é justamente aí que a gente pode ver aí uma semelhança comum com lendas que a gente já apresentou aqui no canal. Olha só, como já foi dito, ele pode ser um híbrido de cabra e humano e que era uma aberração de circo e que jurou vingança após ser maltratada nos circos da época. Em uma versão, a criatura escapou depois que um trem descarrilhou no cavalete e que na verdade liga o monstro do Pop Like à lenda do trem fantasma e que também foi avistado já naquela região de ponte. Outra versão afirma que o monstro é realmente a reencarnação distorcida de um fazendeiro que sacrificou cabras em troca de poderes satânicos. O infame cavalete que justamente suporta essa ponte aí e onde justamente as pessoas falavam que abrigava o homem-bode, o homem-cabra, ele se tornou aí meio que um marco cultural e que as pessoas queriam visitar, queriam conhecer ele. Muitas crianças disseram que lá era seu local favorito, especialmente aqueles que se desafiam a testes de bravura. Despreocupados e desafiando alguém a subir no cavalete, essa brincadeira nem sempre acabava bem. No verão de 1987, um menino caiu do cavalete para a morte após escapar de um trem que se aproximava, e o mesmo destino foi encontrado novamente por um menino 13 anos depois. E muitos relatos surgiram nessa época, e justamente o que você vai ver agora é um dos relatos que justamente fala desse encontro com o monstro do homem-cabra e do homem-bode. Olha só, tudo começa quando eu estava indo para minha casa. Naquele momento, eu estava morando em Kentucky. Eu justamente queria visitar meus pais fora do estado. Para isso, precisava pegar um trem e que passava pelo tal lugar que era muito famoso já na minha época. A partir do momento em que entrei no trem, eu já notei que as coisas eram estranhas. As pessoas que estavam nos vagões, mas parecia que quanto mais nos aproximávamos da região onde ficava tal criatura, mais as coisas ficavam estranhas. Era como se as pessoas simplesmente estivessem perdendo a vontade de viver. Era como se elas simplesmente estavam ficando abatidas.
A passo que nos aproximávamos da região, um dos operadores do trem veio e avisou em todas as cabines que deveríamos manter as portas fechadas e principalmente as janelas, e em maneira alguma deveríamos abrir as portas principais do trem, mesmo que com gritos. Afinal, sabíamos que havia relatos de ladrões de trem naquela região ou mesmo do próprio monstro, que podia imitar vozes para tentar fazer com que alguém abrisse. Naquele momento, algo que me surpreende é ver justamente o operador de trem trancar a porta para não deixar ninguém abri-la. Estávamos trancados de dentro para fora, ou seja, ninguém poderia entrar e nem mesmo sair. Naquele momento, o trem prosseguiu sua viagem. Conforme estávamos nos aproximando da região, naquele momento, eu deparo a criatura estar perseguindo o trem. Eu começo a escutar barulhos estranhos, de algo muito alto. Eu confesso que quando escutei aquele grito, a primeira coisa que me deu foi medo. Eu senti uma vontade imensa de simplesmente sair correndo de lá. A partir daquele momento, estávamos cada vez mais nos aproximando justamente daquele local onde a criatura morava. Nesse momento, o operador volta e repete a mesma ordem: ninguém deve sair das cabines. Essa é uma região perigosa e, como estamos passando a noite, as coisas podem ficar muito complicadas. A partir daquele momento que o operador fala isso, ele volta para a cabine e também se tranca. Os corredores do trem ficam vazios e naquele momento eu escuto um estrondo gigantesco e o trem balança. E é naquele momento que percebemos que existe uma criatura em cima do trem e que começa a socar a lataria de cima do trem. Como o trem era revestido com aço, ele não consegue ter muito efeito. Quanto mais nos aproximávamos da entrada do túnel, sabíamos que seria a nossa chance de sobreviver. Passou-se alguns minutos enquanto ele socava a lataria, e perto da entrada do túnel ele some. E nesse momento, eu percebi que a lenda do homem-bode era verdadeira. Mas e aí, nerds, o que vocês acham? O que vocês fariam se encontrassem esse ser em um passeio pela floresta? Eu quero muito saber, comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima, valeu! In that year, Twiggs County's Chess McCartney, otherwise known as the Goat Man, hooked his herd of goats up to his ramshackle wagon and prepared for another cross-country trip. The Goat Man lived in an equally ramshackle trailer on US 80 near Jeffersonville. He caught the eye of numerous tourists in the days before Interstate 16 emptied the highway of through traffic, but when he took to the road, he was even more of an attention getter. In fact, the local law dreaded his pilgrimages, his slow-moving goats and wagon, and people stopping to look tied up traffic for miles. Chess kept up those cross-country rambles until just a few years ago, when his age finally caught up with him.